livro Ceifa de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Em torno do porvir. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Jesus. Está em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Toda realização nobre demanda preparo criterioso. O homem na terra edifica-se com a instrução para frustrar os perigos da ignorância, seja entrando no conhecimento comum ou garantindo a competência profissional. Assegura o equilíbrio orgânico com agentes imunológicos, preservando-se contra certas doenças arrasadoras. Paga tributos compreensíveis e justos a instituições securitárias e assistenciais, a fim de que não lhe falhe o apoio de ordem material nas horas difíceis. Organiza tarefas vastíssimas na gleba vulgar para que não falte o auxílio da sementeira, tanto a benefício próprio quanto na sustentação da comunidade. Institui recursos no trânsito com sinalização especial, de modo a prevenir desastres e definir responsabilidades nas ocorrências infelizes da via pública. Despende fortunas enormes com o exclusivo propósito de salvaguardar o êxito em determinadas realizações científicas. Prossigamos assim, atentos na construção da doutrina espírita sobre os princípios de Jesus, porquanto, seja hoje, amanhã, depois de amanhã ou no grande futuro, todas as criaturas da terra, uma por uma, se aproximarão da escola do amor e da verdade, a fim de encontrarem a felicidade real, não só no campo da inteligência, mas também, e acima de tudo, no domínio do coração. Emmanuel. As dores da alma que a gente plantou parecem que não se esquecem de nós, mas vamos mudar, não vamos nos entregar, esse não é o fim. Pai. Sorria, afasta a dor do coração, ajudando a quem precisa de uma força maior, capaz de transformar sabe amar, é uma luz que te faz sonhar,
é uma alegria que te faz chorar. Deixa a luz te invadir, faz como fosse abrir pro amor. O amor é pra se cantar bem melhor em família. O amor é pra se cantar com Jesus em família. E seremos a bandeira amanhã, estandarte do movimento, uma grande escrita segue uma família. Desperta e vai, com certeza nossas vozes vencerão em coro todo o mar. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. É na força do bem que eu me apego e caminho no poder que mantém meu coração protegido. E não há nada, nada temer, pois com a força do bem minha dor serenou. e está sempre a mudar, mesmo que sem perceber, redescobrindo seu interior. E está sempre a mudar, mesmo que sem perceber, quem acredita no amor, dando um novo rumo para o seu bebê. Dando um novo rumo para o seu Dando um novo rumo para o seu Aquele que faz do amor a sua bandeira e procura a cada passo ouvir a própria consciência é um homem de bem. Aquele que tem na fé sua escuderia e acredita no futuro, busca dons mais verdadeiros, é um homem de bem. Faz o bem pelo bem, que perdoa, estende a mão, luta por um mundo melhor e agradece o sal de cada dia. Feliz de quem faz da humildade o seu guia e se esforça contra vícios e fraquezas na certeza de ser homem de bem.
Aquele que faz do amor a sua bandeira, que procura a cada passo ouvir a própria consciência, é um homem de bem. Aquele que tem na fé sua escuderia e acredita no futuro, busca dons mais verdadeiros, é um homem de bem. Faz o bem pelo bem, que perdoa e estende a mão, luta por um mundo melhor e agradece o sal de cada dia. Feliz de quem faz da humildade o seu guia, que se esforça contra vícios e fraquezas, na certeza de ser homem de bem. Aquele que faz do amor a sua bandeira, aquele que tem na fé sua escuderia, feliz de quem faz da humildade o seu guia, é um homem de bem, homem de bem, é um homem de bem. A grandeza do infinito, na beleza de uma noite, nos pirilampos lá do céu. Tu que pensas, amas, tu que choras, cantas, és bem mais que uma estrela cintilar. Nas janelas do infinito, estende o teu olhar para mais além. És livre, és um pássaro infindo, é tão terno e é tão lindo o teu voar. És livre, és um pássaro infindo, é tão terno e é tão lindo o teu voar, jamais cessará, é lindo o teu voar, jamais cessará, é lindo o teu voar, jamais cessará, é lindo o teu voar.
Bom dia, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião das manhãs de domingo e ao canal do YouTube do Centro Espírita Miguel. Sou Miriam, uma trabalhadora da casa. Sou negra, tenho os cabelos curtos e grisalhos, uso óculos, estou usando uma blusa azul escuro, com detalhes brancos na gola e atrás de mim uma parede branca. Para iniciar, alguns lembretes. Além desta reunião pública, que é transmitida por este canal aos domingos, às 9 horas da manhã, também por aqui vocês poderão acompanhar mais outras 2 reuniões públicas, às quintas-feiras, às 14h30 e às sextas-feiras, às 20 horas. 2 reuniões de fluidoterapia, às terças-feiras, às 19h30 e às quartas-feiras, às 9 horas da manhã. Nestas reuniões, os nomes dos enfermos podem ser colocados no chat para a irradiação. Também temos a prece da saudade, que é transmitida às quintas-feiras, às 19h30. Nesta reunião, os nomes dos nossos afetos, dos nossos conhecidos que já retornaram para a pátria espiritual, pode ser colocado no chat para a prece. Lembrando também, falando em chat, do bom uso do chat, que está sempre disponível para nós durante as reuniões, para as nossas saudações ao início delas e para as nossas despedidas ao término. Pedimos que durante as reuniões o chat não seja utilizado. Na descrição do vídeo, vocês encontrarão os links para o jornalzinho da casa, para o atendimento fraterno, para os avisos do mês. E pedimos que curtam, que deem um like nesse vídeo, para que o YouTube possa impulsioná-lo a partir de um número significativo de curtidas e outros corações possam ter acesso aos estudos, às informações que hoje aqui nós teremos acesso. E hoje, as nossas reflexões são trazidas por Brasil, que vai nos trazer o Livro dos Espíritos, questões 835 a 842, parte 3ª, capítulo 10, Lei de Liberdade. E ele nos falará da liberdade de consciência. E em seguida, Ana Oliveira nos trará reflexões sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, Fora da caridade não há salvação, itens 8 e 9, que tem como título Fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Então, os nossos companheiros, Brasil e Ana, nos trarão objeto dos seus estudos, das suas pesquisas. Vamos prestar bastante atenção, que com certeza nos iluminarão, nos enriquecerão e sairemos daqui com muitas ideias, muitas perguntas, querendo buscar mais. E ao final, temos o GEAL, Grupo de Educação Espírita André Luiz, trazendo a evangelização para as crianças em todas as reuniões públicas. Chamem as crianças. E hoje é Dia das Mães. Gostaria de deixar um abraço a todas as mamães. Hoje é dia de lembrarmos de todas as mamães que aqui ainda estão ao nosso lado e as que já retornaram para a pátria espiritual. Dia de mãe é todo dia, né? A gente sabe disso. Aproveitemos as nossas mamães todos os dias. Mas hoje convencionou-se que é o Dia das Mães e que nós vamos comemorar
e lembrar das nossas mães. Então é um dia importante, porque a mãe, ela é uma figura importante na vida de todos nós. Então, para terminar, eu gostaria de lembrar de Giuseppe Ghiaroni. Ele tem um poema lindíssimo. Não vou declamá-lo aqui, porque ele é muito grande, embora muito bonito. Mas no final do seu poema ele diz que Dia das Mães é o dia da bondade, maior que todo o mal da humanidade, purificada num amor fecundo. Por mais que o homem seja um ser mesquinho, enquanto a mãe cantar junto a um bercinho, cantará a esperança para o mundo. Dia das Mães é o dia da esperança. Um beijo enorme, mais uma vez, a todas as mamães. Fiquem com Deus, um excelente domingo. Do livro Ceifa de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Em torno do porvir. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Jesus. Está em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Toda realização nobre demanda preparo criterioso. O homem na terra edifica-se com a instrução para frustrar os perigos da ignorância, seja entrando no conhecimento comum ou garantindo a competência profissional. Assegura o equilíbrio orgânico com agentes imunológicos, preservando-se contra certas doenças arrasadoras. Paga tributos compreensíveis e justos a instituições securitárias e assistenciais, a fim de que não lhe falhe o apoio de ordem material nas horas difíceis. Organiza tarefas vastíssimas na gleba vulgar para que não falte o auxílio da sementeira, tanto a benefício próprio quanto na sustentação da comunidade. Institui recursos no trânsito com sinalização especial, de modo a prevenir desastres e definir responsabilidades nas ocorrências infelizes da via pública. Despende fortunas enormes com o exclusivo propósito de salvaguardar o êxito em determinadas realizações científicas. Prossigamos assim, atentos na construção da doutrina espírita sobre os princípios de Jesus, porquanto, seja hoje, amanhã, depois de amanhã ou no grande futuro, todas as criaturas da terra, uma por uma, se aproximarão da escola do amor e da verdade, a fim de encontrarem a felicidade real, não só no campo da inteligência, mas também, e acima de tudo, nos domínios do coração. Emmanuel. Um bom dia a todos, um bom domingo. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, a todos os espíritos trabalhadores da Casa de Miguel, às irmãs Margaridas, a Catuíte, agradecendo a oportunidade de estarmos reunidos, mesmo que em pensamento, para a reflexão de estudos que serão apresentados na manhã de hoje. Que os expositores possam ser iluminados pela espiritualidade
para que possam atingir ao objetivo maior dos nossos estudos, que é o nosso encontro com Jesus, com seu Evangelho de amor, de paz e de união. Jesus, nosso amigo, nesse momento, Senhor Jesus, que através do teu magnetismo tu possa tocar os nossos corações para nos auxiliar na nossa caminhada do dia a dia, que requer trabalho, cuidado. Que os irmãos trabalhadores da Casa de Miguel possam estar presentes em todos os momentos da nossa caminhada, que o nosso mentor espiritual possa nos auxiliar sempre a orar, a vigiar, a refletir, que ele possa caminhar junto a nós para nos auxiliar no progresso de evolução espiritual. Maria, Mãe da humanidade, nos cobre com teu manto de amor. Nos ensinas a ser pacientes, indulgentes, a ser tolerantes. Nos ensina a respeitar o próximo, a achar o nosso ponto de equilíbrio para podermos caminharmos juntos, porque juntos é que vamos progredir. Que esse teu amor, essa tua luz, essa tua paz, essa tua misericórdia possa estar presente sempre em nossos corações. Que todos os espíritos aqui citados possam levar até Deus Pai Criador o nosso pedido de permissão para que seja iniciada a nossa manhã de estudos no dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia, um bom domingo a todos. Meu nome é José Alberto Brasil da Silva, eu sou um trabalhador do Centro Espírita Miguel. Assim, como é meu biotipo físico? Eu sou claro, tenho olhos castanhos claros, sou calvo, tenho o hábito de usar o cabelo bem raspadinho, bem baixinho. Eu tenho 57 anos e peso aproximadamente 83 quilos. Hoje nós vamos comentar sobre o Livro dos Espíritos na sua parte 3ª, no capítulo 10, que fala da lei de liberdade. E o nosso tema é a liberdade de consciência. Esse tema contempla as perguntas de 835 a 842. Antes de responder as perguntas sobre o tema, vamos fazer uma pequena introdução, falar um pouco sobre a lei de liberdade. Esse entendimento é fundamental para que possamos responder às questões elaboradas por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos no tema de hoje, liberdade de consciência. E essa introdução ela tem os seguintes objetivos: estabelecer o significado de liberdade no relacionamento humano, estabelecer a relação entre liberdade de pensar e liberdade de consciência e explicar como impedir os abusos de manifestação da consciência. Vamos entender o que é a lei de liberdade. Nós fomos no livro As Leis Morais, de Rodolfo Caligares, e pegamos a seguinte definição: liberdade é a faculdade que permite o indivíduo
decidir ou agir conforme sua própria vontade. Desta forma, o homem é por natureza dono de si mesmo, isto é, tem o direito de fazer tudo quanto achar conveniente ou necessário à conservação e ao desenvolvimento de sua vida. Esta liberdade, porém, não é absoluta e nem poderia ser, pela simples razão de que, convivendo em sociedade, o homem tem o dever de respeitar esse mesmo direito em cada um dos seus semelhantes. O que podemos concluir daí? Que a liberdade, ela é uma faculdade que nós temos de agir segundo a nossa vontade. É aquilo que eu entenda o que é melhor e mais apropriado para mim. Todavia, essa liberdade, ela não é absoluta. E por que ela não é absoluta? A partir do momento que vivemos em sociedade, nós temos direitos e deveres, e sabemos que os nossos direitos, eles finalizam onde inicia o direito do meu próximo, que é o meu irmão encaminhado. Essa é a nossa maior dificuldade nos dias de hoje, é encontrar esse ponto de equilíbrio, que vai das seguintes questões: até onde vai a minha liberdade? Onde inicia o direito e a liberdade do meu próximo? Na maioria das vezes, nós exageramos no nosso poder de liberdade, mas, na verdade, não agimos da mesma forma com a liberdade do outro e queremos cercear a vontade do outro, o livre-arbítrio dele. Queremos quase sempre que o outro haja como eu acredito, que é o melhor, é o mais apropriado e que é certo. Então, eu quero cercear a liberdade de escolha do outro, para que ele faça, pensa e haja como eu acredito que é o ideal. E qual a conclusão que nós podemos tirar daí? Que a liberdade no relacionamento humano, ela é sempre relativa. Desde que juntos estejam dois homens, há sempre direitos recíprocos que lhes cumpre respeitar. E aí tem uma observação que eu gostaria de fazer para a nossa reflexão. Quando nós estamos em sociedade, nós colocamos um freio nos nossos pensamentos. Vamos nos expressar de uma forma mais comedida porque nos preocupamos com a nossa conduta moral. O que estão pensando de mim? Normalmente fazemos isso. Mas quando chegamos em casa, como agimos? Quando estamos no lar, deixamos esses freios mais soltos. Ou seja, nós nos expressamos mais abertamente. E aí nós vamos revelar quem nós realmente somos. Para compreender bem a lei de liberdade, precisamos estabelecer a relação entre liberdade de pensar e liberdade de consciência. Liberdade de pensar é plena no ser humano, ou seja, no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr peias, ou seja, travas. Liberdade de consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Então aqui está a diferença entre liberdade de pensar e liberdade de consciência. No entanto, à medida que nós espíritos evoluímos, a consciência do bem e do mal está mais bem definida, de sorte que a liberdade de consciência regula as relações interpessoais, reflete um dos caracteres da verdadeira civilização, que é o progresso.
Liberdade de consciência, ela é um fruto das experiências e crenças individuais, elaboradas num contexto cultural onde a criatura humana está inserida e que se manifesta de acordo com a evolução espiritual do ser. Quem sou eu? Como age hoje a minha consciência? Por quantas encarnações eu já passei? Já passei por tais provas como riqueza, pobreza, orgulho, perdão, vaidade. Eu hoje acredito fielmente em Deus. Eu sou cristão. Acredito no amor que Jesus veio nos ensinar. Eu já tenho conhecimento no campo das ciências, das artes. Eu já compreendo que sou um espírito imortal. Conheço as leis de ação e reação, de causa e efeito. Esse processo todo, ele faz parte da nossa evolução espiritual. Então, à medida que nós vamos evoluindo, vamos tomando consciência do Evangelho de Jesus e dos direitos e deveres que temos para com o nosso semelhante, nós vamos melhorando, nós vamos evoluindo no conceito da nossa liberdade de consciência, que é fundamental para a evolução dos espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados. Então vamos responder as perguntas do Livro dos Espíritos. Pergunta 835. Será a liberdade de consciência uma consequência da de pensar? Resposta dos Espíritos. A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Como definimos anteriormente, à medida que nós vamos evoluindo a nossa consciência entre o que é certo, o que é errado, o que é o bem e o mal, nós vamos ter essa consciência mais bem definida dentro de nós para que nós possamos regular as nossas ações no dia a dia. Pergunta 836. Tem o homem direito de pôr embaraços à liberdade de consciência? Resposta dos Espíritos. Falece-lhe tanto esse direito quanto com referência à liberdade de pensar. Por isso que só a Deus cabe o de julgar a consciência. Assim como os homens, pelas suas leis, regulam as relações de homem para homem, Deus, pelas leis da natureza, regula as relações entre ele e o homem. Olha, nós somos livres para pensar. Já comentamos isso lá atrás. E também somos livres para decidir o que é certo e o que é errado, segundo o nosso entendimento, o nosso grau de evolução. Então nós não temos o direito de querer que as outras pessoas pensam e ajam como nós. Aí vem a questão que foi comentada lá atrás na Lei de Liberdade sobre o equilíbrio. Só a Deus cabe julgar as intenções do nosso pensamento, porque Ele sabe quem somos, Ele sabe quem fomos e aonde pretendemos chegar. E Ele traz um exemplo para a gente, traz uma definição para a gente, que fala que como é que nós homens conseguimos regular uns aos outros? Ora, pelas leis. Nós temos as leis de Constituição, nós temos o Código Penal e temos aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, como outras leis que existem só nesse país. Então, através dessas leis, nós conseguimos ter um parâmetro do que é certo, o que é errado e agir conforme a consciência de cada um. E a nossa relação com Deus, que ela é mais íntima, ela é regulada pelas leis
de amor, justiça e caridade. Então, Deus sabe, se nós já temos um entendimento dessas leis, que são conhecidas e são reveladas para nós através do Evangelho segundo o Espiritismo, e sabe como nós estamos agindo ou nos esforçando para cumprir e seguir essas leis para a nossa evolução espiritual. Pergunta 837. Que é o que resulta dos embaraços que se oponham à liberdade de consciência? Resposta dos Espíritos: constranger aos homens a procederem em desacordo com seu modo de pensar, fazê-los hipócritas. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Ou seja, já comentamos até anteriormente, eu não posso constranger uma pessoa a querer pensar da maneira com que eu penso. Até porque, se ele for enveredar por esse caminho, as ações dele não vão estar de acordo com aquilo que ele fala, com aquilo que ele tem no pensamento. Então, na realidade, ele não tem a convicção necessária daquilo que ele realmente quer. E nós não devemos deixar que ninguém pense por nós. Nós devemos sim pesquisar, procurar, estudar, nos orientar, porque isso é um direito nosso. A verdadeira civilização precisa evoluir e só vamos evoluir através do conhecimento e da educação. E isso é uma lei da natureza, é a lei de progresso que nós precisamos respeitar. Pergunta 838. Será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa? Resposta dos Espíritos: toda crença é respeitável quando sincera e conduzente à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzem ao mal. Ora, toda crença que vai nos aproximar de Deus, vai fazer com que nós entendamos a lei do amor, o respeito pelo nosso próximo. Essa lei, essa crença, ela vai nos incentivar a ser homens de bem, a praticar a lei de justiça, de amor e de caridade. As crenças que não são voltadas para esse objetivo, elas por si só, elas cairão por terra, porque aquilo que elas pregam não estão em acordo com aquilo que Jesus veio nos ensinar e com as leis de Deus. Pergunta 839. Será repreensível aquele que escandalize com a sua crença um outro que não pensa como ele? Resposta: isso é faltar com caridade, é atentar contra a liberdade de pensamento. Ou seja, ninguém é obrigado a pensar como eu penso e acreditar naquilo que eu acredito. Qual o meu grau de evolução neste momento para determinar com exatidão o que é certo e o que é errado? Com a minha autoridade moral perante as leis de Deus. Então, a caridade, ela está em permitir que o outro exponha as suas ideias de acordo com o seu grau de evolução, quer eu concorde ou não. Então nós precisamos ouvir o outro. Ouvir é um ato de caridade e principalmente nos policiar para saber se nós não estamos sendo intolerantes com aquilo que eles estão nos expondo em pensamento. Pergunta 840. Será atentar contra a liberdade de consciência por óbice a crenças capazes de causar perturbação à sociedade? Resposta dos Espíritos:
Podem reprimir-se os atos, mas a crença íntima é inacessível. Tem uma observação no Livro dos Espíritos. Reprimir os atos exteriores de uma crença quando acarretam qualquer prejuízo a terceiros não é atentar contra a liberdade de consciência, pois que essa repressão em nada tira a crença à liberdade, que ela conserva integral. Ora, podemos observar na nossa atual existência que existiram crenças que convenceram seus fiéis a se autoflagelarem, a atentar contra a sua própria vida. Levando para o nosso estudo da liberdade e da nossa liberdade de consciência, vamos entender qual o grau de evolução que esse espírito se encontra nesse momento. Então nós podemos até ali no momento do ato a gente interferir e convencê-lo a não praticar aquele ato no momento. Mas ao sairmos dali, ele continua livre para pensar e agir da maneira com que ele entende, que é o melhor para ele, segundo o grau de evolução que ele se encontra no momento. Pergunta 841. Para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se propaguem doutrinas perniciosas ou poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer o caminho da verdade os que a transviaram, obedecendo a falsos princípios? Resposta dos Espíritos. Certamente que podeis e até deveis, mas ensinai a exemplo de Jesus, servindo-vos da brandura e persuasão, e não da força, o que seria pior do que a crença daquele a quem desejarias convencer. Se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade. Mas não cremos que o melhor meio de fazê-los, admitindo, seja obrar com violência. A convicção não se impõe. Se podemos convencer algum irmão sobre aquilo que entendemos como correto, que seja através da reflexão. Os espíritos, na sua resposta, eles citam a brandura e a persuasão de Jesus. Ora, há 2000 anos atrás, nós esperávamos um Jesus vingativo, que tomaria o poder através da espada, destruindo o Império Romano e nos libertando. Mas, ao contrário, Jesus veio nos ensinar o amor e levou a reflexão através dos ensinamentos que continham toda a sua autoridade de espírito evoluído. Pregou a união entre os povos, a imortalidade da alma, ao amor a Deus e ao próximo. Em nenhum momento pediu que revidássemos toda a violência que estava sofrendo. O crucificamos por sermos intolerantes, por não respeitar a liberdade de pensar e de consciência de Jesus naquele instante. Agimos dessa forma devido à nossa evolução espiritual, que no momento nos deixou cego e não percebemos que não se combate o amor através da violência. Pergunta 842. Por que indício se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade a quem tem direito de se apresentar como tal? Resposta dos Espíritos. Será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer. Isto é, pela prática da lei de amor na sua maior pureza e na mais ampla ampliação. Esse sinal porque reconheceste que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear desunião, estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Então, reconhece-se essa doutrina, aquela que prega o amor e a união entre os povos, que leva o homem a ter a consciência que seus atos estão condizentes com aquilo que ele prega, que deve estar fundamentada no Evangelho de Jesus
e respeitar as leis de justiça, de amor e caridade. É aquela doutrina que pega o seu respeito ao próximo, que te ensina, te orienta a ser tolerante, a ser paciente, a ser benevolente. É aquela que te ensina a perdoar, porque você entende que não é perfeito. Então, meus irmãos, qualquer outra doutrina que se contrapõe a essas reflexões, a esses ensinamentos, elas não podem estar compatíveis em acordo com as leis de Deus. Para finalizar, vamos para a reflexão de um texto de Divaldo Pereira Franco, em um artigo publicado no Jornal da Tarde, coluna Opinião, em 22/2/2018. Um dos grandes desafios que a sociedade moderna tem enfrentado, entre outros mais graves, é aquele que diz respeito à liberdade de consciência e, por extensão, à de expressão e conduta. Todos somos livres para pensar, ninguém podendo conseguir impedir-nos desse admirável sentido da vida. Graças às conquistas democráticas, podemos expender os nossos conceitos em decorrência do pensamento, desde que não venhamos a ferir o direito alheio. Entretanto, não são poucos aqueles que se tornam vítima dessa liberdade, ao apresentar as suas ideias à sociedade. Sempre existe de plantão os cerceadores da liberdade dos outros, tentando cercear-lhes esse direito adquirido através dos séculos, quando as ideias apresentadas não obedecem aos seus padrões de pensamento e de conduta. São proclamadores dos direitos deles e rudes atacam toda e qualquer expressão que não correspondem às suas paixões. Fazem-se agressivos, voltando-se contra os idealistas e arrasando-os ou tentando fazê-lo. Como seus propósitos não são de iluminar consciências, partem para o ataque à pessoa e à sua conduta, assacando acusações mediante as quais os insultam, a buscar manter intermináveis discussões, nas quais exaltam as próprias qualidades, como se fossem os únicos que pensam e se apropriam de tudo que lhes deve passar pelo crivo da aceitação. Na sua insânia, acreditam que intimidam, quando procuram desmoralizar aqueles quais se opõem, arrogantes e temerários. Não podendo discutir apenas no campo das ideias, perseguem os idealistas e estão sempre dispostos a sacrificar quem se encoraja a opinar livremente. Assim ocorre em todos os campos do pensamento. Convém recordarmos que não se combatem ideias senão com outras superiores, e que toda vez quando um idealista é excruciado, o seu silêncio nobre, que resulta das convicções que mantém, mais desperta simpatia e credibilidade pela força do sentimento e a legitimidade do seu conteúdo. Constitui um dever permitir a outrem o direito à liberdade que se desfruta, não lhe maldizendo o comportamento. Muitas vezes, sob a injunção da inveja e do despeito, travestidos de verdade e defesa dos que abraçam. Vale a pena repetirmos o pensamento de Voltaire a respeito do tema, aliás, muito conhecido. Não estou de acordo com o que dizes, porém defendereis com a minha vida o teu direito de expressá-lo. Os grandes líderes da humanidade pagaram esse pesado tributo, sofrendo a perseguição dos apaixonados, principalmente quando dominado por políticas arbitrárias que sempre perseguem aqueles que se lhes não aderem os postulados partidários. Vale, ao contrário, ser livre, sem deixar-se afligir ou abater pelos seus perseguidores. Gratuito. Graças a Deus. Olá,
Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião, onde, como sempre fazemos, refletimos em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje o nosso estudo será acerca do capítulo 15, Fora da caridade não há salvação, onde Kardec nos traz uma citação de Jesus, onde ele nos ensina que a prática da caridade é comum a todos os homens, independentemente de rótulos religiosos. E Kardec nos traz duas afirmativas desses itens, 8 e 9, dizendo para nós o seguinte: fora da igreja não há salvação e fora da verdade não há salvação. A palavra caridade, é uma virtude da religião cristã, que consiste em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, tratando-se, portanto, de um amor sem segundos interesses. Para o cristianismo, a caridade é uma das 3 virtudes teologais, além da fé e da esperança, como nos lembra Paulo em sua epístola, a fé, a esperança e a caridade. O cristão, ele ama a Deus, por ele mesmo e ao próximo, Então, a caridade implica, todas essas ações realizadas sem segundo interesse ao próximo. Ela também tem um sentido de auxiliar, prestar ajuda como uma esmola, aos necessitados, aos desfavorecidos, e também como um símbolo de filantropia, o amor à humanidade. Então, pelo amor que se sente pelo gênero humano, auxilia-se sem pedir nada em troca, sem interesse. Ela pode ser desenvolvida de forma individual, através de um grupo informal ou mesmo de uma organização. A doutrina espírita, ela descreve uma qualidade nova. A caridade é o amor aplicado a todos os seres da criação, independentemente de rótulos religiosos. Então, você pode se utilizar das ferramentas da doutrina de onde você estiver. O próprio Kardec, na sociedade, recebia judeus, muçulmanos, católicos, Independente da religião, podemos nos utilizar de todas as ferramentas da doutrina, que, claro, o objetivo maior é a transformação íntima, Lembrando, que no lema do Espiritismo, segundo nós já conhecemos, é fora da caridade não há salvação. E para todo espírita, a palavra caridade ela vai se apresentar num sentido muito mais amplo. Nós podemos fazer a caridade por atitudes, por palavras, por ações, por pensamentos, enfim, de inúmeras maneiras. Não é verdade? E Kardec, no seu bom senso, no item 8, nos diz o seguinte: enquanto a máxima fora da caridade não há salvação apoia-se sobre um princípio universal, abrindo a todos os filhos de Deus o acesso à felicidade suprema, o dogma fora da igreja não há salvação apoia-se numa fé especial, em dogmas particulares e não sobre a fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, que é comum a todas as religiões. Ele é exclusivo e absoluto. Ao invés de unir os filhos de Deus, ele os divide. Em lugar de induzi-los ao amor por seus irmãos, ele mantém e aprova a animosidade entre os seguidores dos diferentes cultos que consideram uns aos outros como malditos na eternidade, sejam eles parentes ou amigos neste mundo. Desconhecendo a grande lei de igualdade diante do túmulo, ele os separa no cemitério. Então, Kardec
vem exatamente chamar a atenção para esse exclusivismo. O fora da igreja não há salvação. Ao passo que, quando o lema, né, que acabamos de falar, que o lema do Espiritismo é fora da caridade não há salvação, já que a caridade é comum a todos os segmentos religiosos, não é verdade? E ele continua a mensagem dizendo o seguinte: a máxima fora da caridade não há salvação é a consagração do princípio de igualdade diante de Deus e da liberdade de consciência. Tendo essa máxima como regra, todos os homens são irmãos, né? E qualquer que seja a sua maneira de adorar o Criador, eles se dão as mãos e oram uns pelos outros, fazendo bem a todos, sem distinção, né? Não escolhendo segmentos para estabelecer essa caridade, essa ajuda ao irmão. Com o dogma fora da igreja não há salvação, eles se amaldiçoam, se perseguem e vivem como inimigos. O pai não ora pelo filho, nem o filho ora pelo pai, nem o amigo pelo amigo. Eles se julgam reciprocamente condenados para sempre. Esse dogma da igreja é, portanto, essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Então, Kardec, muito sabiamente, vem esclarecer, né, esse exclusivismo do fora da igreja não há salvação, mostrando que todos aqueles que pensam dessa forma, eles estão excluindo um irmão, um parente, um amigo das suas orações, do seu auxílio. Não estão amando a todos indistintamente, como o Senhor Jesus nos ensinou. E o Espírito Joana de Ângeles corrobora dizendo: enquanto vigoravam conceitos religiosos procedentes das mais diversas escolas de fé, os excelsos benfeitores da humanidade, através de Allan Kardec, foram concludentes. Fora da caridade não há salvação. Caridade não apenas como virtude teologal, caridade não somente como diretriz religiosa, caridade não implícita como condicionamento de fé, caridade pura e simplesmente como norma de comportamento. E Bezerra de Menezes nos diz ainda: o espírita cristão é chamado aos problemas do mundo, a fim de ajudar-lhes à solução. Contudo, para atender um semelhante mistério, há que silenciar discórdia e censura e alongar entendimento e serviço. É por esta razão que, interpretando o conceito salvar por livrar da ruína ou preservar do perigo, colocou Allan Kardec no luminoso portal da doutrina espírita a sua legenda inesquecível: fora da caridade não há salvação. E o nosso querido Chico Xavier conclui dizendo: se Allan Kardec tivesse escrito que fora do espiritismo não há salvação, eu teria ido por outro caminho. Graças a Deus, ele escreveu fora da caridade, ou seja, fora do amor não há salvação. Allan Kardec nos diz o seguinte no item 9: fora da verdade não há salvação seria equivalente a fora da igreja não há salvação e também seria exclusivista, visto que não existe uma única seita que não pretenda possuir o privilégio da verdade. Qual homem pode envaidecer-se de possuí-la inteiramente enquanto os conhecimentos vão crescendo sem cessar à sua volta e as ideias se modificam a cada dia? A verdade absoluta só é partilhada pelos espíritos de ordem mais elevada, e a humanidade terrestre não poderia ter a pretensão de possuí-la enquanto não lhe é permitido saber tudo. Ela só pode aspirar a uma verdade relativa e proporcional ao seu adiantamento,
Se Deus fizesse da posse da verdade absoluta a condição expressa para a felicidade futura, isso seria um decreto de exclusão geral, enquanto que a caridade, mesmo em sua acepção mais abrangente, pode ser praticada por todos. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo que se pode ser salvo qualquer que seja a nossa crença, desde que se observe a lei de Deus, não afirma fora do Espiritismo não há salvação. E como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz fora da verdade não há salvação. Palavras que dividiriam em lugar de unir e perpetuariam o antagonismo, né? A verdade tem sido assim pauta de inúmeras discussões desde que o homem entendeu-se com ser racional, essa busca de respostas, né, para compreender a vida nas suas diferentes manifestações. Então, filósofos, pensadores, educadores, cientistas, religiosos, humanistas, enfim, todos têm procurado descobrir o real sentido desse vocábulo, né? Verdade, na senda intrincada da descoberta do conhecimento universal. O filósofo René Descartes, no seu clássico discurso, né, chegou a elaborar uma metodologia para buscar o conhecimento verdadeiro. E nesse documento, o conhecido filósofo trouxe a frase célebre, né? Penso, logo existe, né? E a doutrina espírita, né, de acordo com o Evangelho, admitindo que a salvação independe da forma de crença, né, contanto que a lei de Deus seja observada, ele não estabelece como salvação a verdade, né? De jeito nenhum. Também não diz, de jeito nenhum, fora da igreja, né? Não há salvação, ou fora do espiritismo não há salvação, né? Essa máxima, com certeza, essas duas máximas, não só fora da igreja não há salvação, como também fora da verdade não há salvação, né? Ao invés de unir, dividiria todos os seus cristãos, né? E aí, com isso, aumentaria a animosidade entre todos eles, não é verdade? O espírito Irmão X, no livro Lázaro Redivivo, nos diz que a verdade não constitui edificação que se levante por informações alheias no caminho da vida. É realização eterna que cabe a cada criatura consolidar aos poucos dentro de si mesma, utilizando a própria consciência. E Jesus nos lembra, né, de que tudo que está oculto deverá ser descoberto um dia, à medida que o homem se depura, né? Como os espíritos vêm nos falar na questão 18 do livro dos Espíritos, que o véu, né, vai se levantar aos nossos olhos à medida que nos depuramos, e para compreendermos certas verdades, ainda não temos todas as faculdades, né? Então, a necessidade, né, de nos depurar, de nos aperfeiçoarmos para compreendermos todas essas verdades. Então, fora da verdade não há salvação, não poderia de forma alguma ser um lema para que pudesse ser salvo, de jeito nenhum. Na questão 893 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga qual a mais meritória de todas as virtudes. E os espíritos respondem que todas têm seu mérito. Por quê? Porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. Mas ele diz que a sublimidade das virtudes consiste no interesse pessoal pelo bem do seu próximo, sem segundas intenções. Então, a mais meritória é aquela baseada na caridade mais desinteressada.
trazendo ainda a questão 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. E os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. É o BIP, né? Benevolência, indulgência e perdão. E Kardec nos traz uma nota importante que nos diz que o amor e a caridade são esse complemento da lei de justiça, né? Pois amar o próximo é fazer todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fizessem. Esse é o sentido das palavras de Jesus, quando ele nos diz: amai-vos uns aos outros como irmãos. Olha, então a caridade, segundo Jesus, não é só a esmola, né? Ele vai abarcar todas as relações que nós temos com os nossos semelhantes, sejam eles inferiores, iguais, superiores, inimigos, enfim, todos. Recomenda-nos indulgência, né? Por quê? Porque nós também precisamos dessa indulgência, né? Então, ele vem ainda lembrar de não humilhar o desafortunado, né? Aquele que está necessitando, né? Então, a necessidade, né, do verdadeiro homem de bem procurar se elevar em termos de moral, né? Mas, ao mesmo tempo, procurar elevar o seu inferior aos seus olhos, diminuindo essa distância que há entre os dois, né? É fazer ao próximo aquilo que gostaria que ele fizesse. A caridade, né, ela funciona como fator de transformação social e individual, porque além da gente, auxiliar, né, a todos aqueles que necessitam, né, a todos aqueles que nos procuram, nós estamos auxiliando a nós mesmos, saindo desse nosso egoísmo, né, desse nosso interesse pessoal. Então, esse trabalho voluntário, né, que é totalmente ligado à caridade, a esse ato de se preocupar com o nosso próximo, né, e tentar ajudá-los, é maravilhoso, porque de alguma forma ele vai trazer profundas modificações, não só para a sociedade, mas para cada um de nós, no sentido, né, de sair mesmo de nós mesmos, né, saindo do nosso egoísmo, né. E quando entramos nesse trabalho de voluntário, né, do voluntariado, descobrimos, né, que nós podemos muito mais, né, e de que nós recebemos muito mais do que ofertamos. E aí vamos ao encontro das palavras de Jesus, quando ele nos convida a olhar para o outro, né, e ele nos diz que quando fizeres a qualquer um desse próximo, é a mim que fizestes, né, para que a gente possa desenvolver esse amor em nossos corações a cada dia. No capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 9, a nossa querida irmã Rosália nos traz uma mensagem nos convidando a praticar a caridade, né? E ela divide a caridade em caridade material e caridade moral. A material é aquela que nós já conhecemos, né, em auxiliar aqueles menos favorecidos, né, e ela nos diz que ela deve ser exercida com desprendimento e amor, sem humilhar a quem recebe, né, lembrando aquele ensinamento, né, de Jesus: não saiba a vossa mão esquerda o que a vossa mão direita doa, né, e ela ainda trata da caridade moral. A caridade moral que consiste em se suportar uns aos outros. E ela diz que é o que menos fazeis neste mundo inferior em que estáis encarnados no momento, né? Então, é grande mérito, né, e é uma forma de caridade para todos nós,
compreendermos, né, o outro que está a caminho conosco, sermos indulgentes para com todos, né? Isso é uma forma de caridade também. Assim, amigos, essa qualidade moral que a irmã Rosália nos convida pode ser verbal, através de palavras que consolam, que esclarecem e edificam, prece que aproxima de Deus, silêncio. O silêncio também é uma forma de caridade, também a suavidade no falar. Pode ser ainda mental, quando enviamos ondas mentais sob a forma de perdão, prece, amor, emitidas em favor não só dos encarnados, mas também dos desencarnados. Gestual, né? Um afago fraterno, um abraço, um aperto de mão, um sorriso, um carinho qualquer, um olhar amigo. Muitas vezes olhamos de uma forma agressiva para o outro. Pode ser passiva, o silêncio diante de uma ofensa, atenção perante um desabafo, e até mediúnica, um amparo a encarnados e desencarnados, né? Através da faculdade mediúnica e de tantas outras formas, né? Existem variadas, né, formas de se praticar essa caridade moral. Muitas pessoas, né, dizem que não tem como fazer a caridade. E Kardec, né, perguntou aos espíritos, haverá que alguém, né, que pela sua posição não tem essa possibilidade de fazer o bem, de olhar para o outro, né? E os espíritos respondem que basta que se esteja em relações com os outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste apenas em ser caridoso, mas em ser útil na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Então, como nossa querida irmã Rosália, né, nos apontou dessa caridade material, dessa caridade moral, são inúmeras as formas de olharmos para o nosso próximo. Então, temos todas as possibilidades de fazer o bem a todos aqueles que estão a caminho conosco. Então, amigos, há sempre condições e inúmeras oportunidades para esse exercício da caridade, né? Não há quem não possa doar algo, né? Dedicar uma atenção, um abraço amigo, vibrar positivamente. Então, cada um de nós vai procurar e vai encontrar meios de realizar esse bem de acordo com a nossa evolução espiritual, porque oportunidades não faltam de se praticar o bem. Lembrando a parábola do bom samaritano, que nós já estudamos neste mesmo capítulo 15, quando Jesus conta, né, a parábola do homem que foi maltratado, né, que foi foi roubado, né, e essas pessoas o despojaram, encheram de feridas e fugiram. E ele ficou quase morto na estrada. Passou o levita, que era um religioso, passou um sacerdote, que também era um religioso, não atenderam o homem. Passou, enfim, um samaritano, que era tido como um homem de má vida, um homem que não seguia os ensinamentos de Moisés. E foi esse homem, né, que atendeu aquele ferido da estrada, que acolheu, que cuidou dos seus ferimentos, que deixou numa pousada para que ele pudesse continuar a sua tarefa e que na volta continuaria a atendê-lo, né? Então, com esta parábola, Jesus nos convida ao mergulho em nós mesmos para podermos realizar o processo de autoesclarecimento, de autotransformação à luz desse trabalho no bem, né? A caridade para com todos aqueles que estão a caminho conosco, né? E quem é o meu próximo, né? Então, dessa pergunta vai depender toda a minha prática do bem, porque o Senhor Jesus
nos diz que são todos aqueles desvalidos, são todos os que têm fome e sede, os doentes do corpo e da alma, sendo ou não um componente familiar, sendo ou não aquela pessoa que nós gostamos, que é das nossas relações, né? Então, fora da caridade, não há salvação, é o nosso lema, né? Independente de rótulos religiosos, independente de verdades. Porque como cristãos, espíritas cristãos que somos, né? Nós vamos realizar o bem ao nosso próximo sem perguntar qual é o seu rótulo religioso, enfim, indistintamente essa caridade, né? E para terminar as nossas reflexões, nós lembramos que o nosso companheiro Chico Xavier, em Pérolas do Além, nos diz que quem dá o bem é o primeiro beneficiado. Quem acende uma luz é o que se ilumina em primeiro lugar. Que possamos, queridos amigos, lembrar sempre dessa afirmativa do nosso querido Chico, né? Somos nós os primeiros beneficiados a olhar. Quando olhamos, né, para o nosso próximo, quando auxiliamos aqueles que estão a caminho conosco. Agradecemos assim a oportunidade das reflexões de hoje e que possamos sempre lembrar daquele ensinamento maior que o Senhor Jesus nos ensinou. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Que possamos estar sempre olhando para todos aqueles que estão junto conosco, aqueles que necessitam do nosso abraço amigo, da nossa atenção, do nosso silêncio, enfim, porque, como lema da nossa doutrina, precisamos sempre lembrar, fora da caridade não há salvação. Que o Senhor Jesus nos envolva de muito amor e fortaleça sempre a nossa vontade. Que assim seja, graças a Deus. Ao término de nossa reunião de hoje, nos resta agradecer. Agradecer a Jesus, nosso mestre, guia e modelo, que nos envolve sempre com tanto amor. Agradecer aos benfeitores amigos de nossa Casa de Miguel, a Miguel, a Catuíte, as irmãs Margaridas. Agradecer ainda aos nossos anjos guardiães, os nossos mentores que estiveram conosco durante toda essa manhã de reflexões em torno do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo. Que possamos, envolvidos com essas vibrações de carinho, de amor, estabelecermos sempre as escolhas melhores em nossas vidas. Que tenhamos um domingo de paz, de muitas alegrias em nossos corações, agradecidos por todo o amparo recebido durante a nossa reunião de hoje. E assim, Mestre Jesus, em teu nome, em nome de todos esses abnegados benfeitores que nos envolvem, mas acima de tudo, em nome de Deus, possamos, de nossa parte, encerrarmos mais uma reunião em nossa casa de oração. Que assim seja, graças a Deus. Senhor, a fonte da vida, a paz esquecida em tantos momentos. Faz de mim o teu servo, ó meu doce amado Mestre querido Jesus. É a luz, é amor, um sol a brilhar, ameniza a dor. Mestre, em ti
eu me aqueço, me mostre e te peço com ternura. Faz de mim um instrumento da paz e do amor em toda a terra. Jesus, tua luz me conduz à paz e que eu possa ver em ti um exemplo. Ó Mestre do amor, que é todo esplendor, a maior riqueza que um homem pode ter é amar você, é amar Jesus, Jesus.
verdade é Jesus. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Vamos agora à nossa prece, conversar com Deus e com Jesus. Agradecemos a Ti, Pai, pela oportunidade de estarmos reunidos em Seu nome para mais um momento, Senhor, de reflexão sobre Suas leis, sobre o amor infinito que o Senhor sente por todos nós. Muito obrigada, Pai. E a Ti, Jesus amado, Jesus querido, nosso irmão maior, também agradecemos pelo incentivo que o Senhor nos dá em melhorar, pelo Seu Evangelho, pela doutrina espírita em nossas vidas e por toda a caminhada, Senhor, que fazemos junto a Ti. Que possamos estar tranquilos, a fim de aprender tudo o que aqui for trazido hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre Divaldo Pereira Franco. E eu vou trazer aqui um pouquinho da sua história de vida, né? Filho do casal Francisco Pereira Franco e Ana Alves Franco, Divaldo Pereira Franco nasceu em 5 de maio de 1927, na cidade de Feira de Santana, Bahia, e desde a infância se comunica com os espíritos. Cursou a Escola Normal Rural de Feira de Santana, recebendo o diploma de professor primário em 1943. Divaldo Franco é um dos mais consagrados oradores e médiuns da atualidade. Fiel mensageiro da palavra do Cristo pelas consoladoras e esperançosas lições da doutrina espírita. A mediunidade de Divaldo Franco é exercida desde a infância, deixando por onde passa pegadas luminosas que identificam a perseverança, a disciplina e a dedicação à causa do bem em nome de Deus e de Jesus. Divaldo apresentou desde a infância diversas faculdades mediúnicas, tanto a de efeitos físicos como a de efeitos intelectuais. Destacam-se entre elas, no entanto, a psicografia. Inicialmente, diversas mensagens foram escritas pelo seu intermédio, sob a orientação de benfeitores espirituais. Com a orientação do espírito de Joana de Ângeles, sua mentora, tem mais de 250 obras publicadas de vários espíritos, levando a luz do Evangelho a todos os continentes sedentos de paz e de amor. A renda proveniente das obras vendidas é totalmente destinada às obras sociais da Mansão do Caminho. Denominado semeador das estrelas, e segundo Chico Xavier, tendo uma estrela na boca, suas palestras têm atraído numerosos públicos que se emocionam com os comentários, narrativas e ensinamentos transmitidos. Divaldo Franco tem sido também o pregador da paz, em contato com o povo simples e humilde, convocando a todos nós ao combate da violência a partir da autopacificação. Em 15 de agosto de 1952, em parceria com seu amigo Nilson de Souza Pereira, fundou a Mansão do Caminho, cujo trabalho de assistência social a milhares de pessoas carentes da cidade de Salvador
tem conquistado a admiração e o respeito da Bahia, do Brasil e do mundo. Começa a nascer, então, o que viria a ser uma dupla experiência. Os lares, famílias, reprogramado o ambiente familiar com sábias orientações morais, cristãs e espíritas, envolvidos pela ternura fraternal dos tios e das tias, sempre sob a orientação do Divaldo e do tio Nilson. Assim, sob as luzes e as bênçãos da nobre mentora espiritual Joana de Ângelos, esses lares floresceram, contribuindo com o aprimoramento intelectual, moral e espiritual de centenas de crianças que receberam desta colmeia de amor a oportunidade de uma experiência digna e feliz. Com o lar das crianças órfãos ou socialmente órfãos, sendo uma atividade pioneira do Brasil e na América Latina, no atendimento a menores carentes em unidades lares, objetivando a reconstituição do ambiente familiar. Isso é muito importante. Com o progresso das ciências sociais e pedagógicas, os lares foram sendo substituídos por escolas e outras atividades assistenciais, que atende, na atualidade, cerca de 5.000 pessoas em situação de vulnerabilidade social diariamente. Então, como a gente pode ver, né, além dele ser esse médico que traz essas mensagens psicografadas, escreve tantos livros, também tem essa obra social que atende a tantas pessoas, a tantas crianças. E agora a gente vai continuar falando mais sobre o Divaldo. Até a próxima! Quando eu contava 4 anos, nossa família é muito católica, no interior da Bahia, em Feira de Santana, eu estava brincando na sala e se adentrou uma senhora estranha e me disse: chama Ana, que é minha mãe. Eu achei natural, chamei minha mãe, que estava na cozinha, e quando ela veio, eu digo: tem aqui uma senhora que lhe quer falar. E minha mãe, não percebendo o caso, me reclamou, pensou que era uma brincadeira, me puxou a orelha, que naquele tempo podia, né? Agora não pode mais, e se voltou para a cozinha. Então a senhora disse: Di, que é meu nome de família, chame Ana. Diga que é Maria Senhoria, eu sou sua avó. Mas eu não entendia nada disso aos 4 anos. Meus avós, todos 4, já haviam morrido, eu não sabia. Eu voltei a chamar minha mãe. Quando ela veio, eu digo: olha, a mulher está dizendo que é Maria Senhorinha e quer falar com a senhora. Minha mãe teve um choque, porque ela nunca havia falado o nome de sua própria mãe. Quando ela nasceu, a mãe morreu de infecção puerperal. E ela foi atendida por uma irmã mais velha. Ela ficou assustada: mas como você sabe isso? Eu digo: a senhora está aqui. Mas ela não havia. Então me pegou e levou à casa da minha tia. E disse: esse menino enlouqueceu. Ele está dizendo que mamãe está lá. Minha tia então perguntou como é que era ela. Eu lembro vagamente. A saia arrastava, tinha algo na cintura. E chamou minha atenção qualquer coisa que tinha aqui. Quando eu descrevi, minha tia disse: olha, é mamãe. Porque isso é um camafeu que eu coloquei no seu cadáver. Então, procure saber o que é que ela quer. E então, eu não me lembro o que aconteceu. Aconteceu um fenômeno psíquico, qualquer, eu perdi a consciência. Porque eu via coisas que os outros não viam. Olá, gente. E aí? O que vocês acharam da história do Divaldo quando ele era pequeno? Bem interessante, né? Talvez pode estar acontecendo isso com você. Ou mesmo você ouviu alguém falar que vê espíritos através da mediunidade. Mas você sabe o que é mediunidade? Bem, assim como Deus nos deu os nossos 5 sentidos, que é o olfato, visão, tato, paladar e audição, para conhecermos o mundo visível, material, Ele nos deu a mediunidade para a gente penetrar no mundo invisível dos espíritos. Podemos dizer, então, que a mediunidade
é o sexto sentido. E Kardec, no Livro dos Médios, diz que todos nós somos médios em algum grau, uns pouco e outros bem evidentes. E o médium é a pessoa que se comunica com os espíritos, isso é, ele fica no meio entre o mundo material e o mundo espiritual. Ele interage com os espíritos. Se ele for um médium vidente, ele pode ver o corpo do espírito. Foi o caso do Divaldo, quando ele era pequeno, que viu e ouviu a sua avó que já tinha morrido. Vocês repararam que a mãe dele, por não ser médium vidente, não enxergava o espírito da mãe? Porque, como sabemos, o corpo morre, mas o espírito não, ele é imortal. Porque existem vários tipos de mediunidade. Por exemplo, um médium ouvinte poderá ouvir os espíritos. O psicofônico, o espírito se comunica através da voz do médium. O psicográfico, um médium escreve pelos espíritos. E o Divaldo Pereira Franco tem vários livros psicografados, principalmente através da sua mentora espiritual, a Joana de Ângeles. E vocês repararam que no vídeo começa com o Divaldo falando que era de uma família católica? Logo a gente pode dizer que a mediunidade, ela existe independente da religião. Ela é antiga como os homens. É um fenômeno natural. E se você está conseguindo se comunicar com os espíritos, não é para você achar que tem superpoderes e nem tampouco achar que está ficando doido por ver coisas que os outros não veem. É mais normal ainda crianças com menos de 7 anos estar mais ligada ao mundo espiritual. Sabe por quê? Porque o corpo do espírito, que se chama perispírito, ainda não está totalmente ligado ao corpo físico. E com isso fica mais fácil entrar em contato com o mundo invisível, o mundo dos espíritos. Depois dos 7, 8 anos de idade, a reencarnação já está completa e muitas vezes diminui essa facilidade de se comunicar com os espíritos, que poderá continuar ou não com mais idade. Assim, quando você crescer, ficar adulto e a mediunidade aparecer forte, ostensiva, isto é, ter facilidade em entrar em contato com os espíritos, você deve continuar estudando, como agora, para entender o que está acontecendo com você. Saber como funciona essa comunicação com o mundo espiritual, procurar um centro espírita, utilizar a mediunidade no auxílio ao próximo e na própria evolução, tornando-se uma pessoa melhor. Essa é a mediunidade com Jesus. E agora, vamos à nossa atividade? Professor Divaldo Franco, como começou essa obra? O que lhe inspirou a construir a Mansão do Caminho? No ano de 1948, Nilson de Souza Pereira e eu íamos visitar uma sua parente que estava vítima de obsessão em Plataforma, cidade da periferia suburbana de Salvador. Quando voltávamos após o atendimento e o trem passava pelo Lobato, há uma área que é uma pedreira hoje abandonada. Então eu tive uma sensação de desmaio e vi-me naquele lugar que era muito peculiar. Tratava-se de uma área verdejante, com muitos edifícios, muitas árvores vetustas
E num gramado muito verde havia um senhor de idade que brincava com crianças. Eu acerquei-me e voltou-se o senhor para trás e eu fui tomado de surpresa, porque eu identifiquei que era na minha velhice. E então eu percebi-me idoso, mais de 80 anos. À época, eu contava 21 anos e, como todo jovem, pensava não ter uma vida muito longa. Naquele momento eu vi uma voz que dizia: isto é o que farás da tua vida, dedicar-te-ás à educação das gerações novas. Dá para notar o seu carinho, né, por esse setor, pela creche, não é verdade? Sem dúvida. A partir dos 2 meses de idade, eles então recebem alimentação cuidadosa, assistência educacional, desenvolvimento motor, todo o trabalho que prepara a criança para a alfabetização. Eles então vão para o jardim de infância, criar os hábitos alimentares, os hábitos de dormir, a hora de despertar, de evacuar. Isso é muito importante. Quando eles vão para a evangelização ou a educação inicial, receber a alfabetização já tem hábitos construídos. Aos 5 anos, quando vão para o curso fundamental, já levam uma boa bagagem e aí deslancha com facilidade. Aqui começa a formação do homem. Exatamente. Porque aquilo que é da primeira infância marca profundamente toda a existência humana. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Chegou o momento da nossa atividade. E a atividade de hoje é um quebra-cabeça. Vamos começar a montá-lo juntos? Primeiro, a tia vai separar as pontas, tá bom? Tem uma ponta aqui, uma outra aqui, uma outra aqui. E uma outra aqui. Já conseguimos ver que nessa parte aqui forma uma imagem. Caramba, é o rosto do Divaldo, o tema da nossa aula de hoje. Vamos ver se a gente consegue completar o restante? Essa aqui encaixa. Já vemos uma árvore, o que parece ser um prédio. Essa aqui encaixa com o restante do corpinho do Divaldo. Aqui vemos que tem um carrinho de bebê. Deve encaixar nessa imagem aqui. Aqui tem uma árvore amarela. Deve encaixar nessa imagem. Já formamos aqui uma parte de cima do nosso quebra-cabeça e vimos que tem um rostinho de algumas pessoas. Vamos terminar de encaixar essas peças? Terminamos! Olha quanta criança tem nessa imagem. E Divaldo está olhando para todas elas com muito amor e carinho. Vocês sabem onde essa foto foi tirada? Quem será que adivinha? Foi na Mansão do Caminho, como nós acabamos de ver no vídeo. A Mansão do Caminho foi fundada pelo Divaldo e por seu amigo Nilson de Souza Pereira, para fazer uma ação, uma obra social, né, de assistência não só às crianças, mas também a adolescentes, a adultos dali daquela região. Existem muitas pessoas que são assistidas pela Mansão do Caminho. Também ele fundou o Centro Espírita Caminho da Redenção, aonde é feita palestras, tem também um trabalho de evangelização infantil. E o Divaldo, conforme a gente viu no estudo de hoje, ele é um ativo na doutrina espírita. Faz palestras não só no Brasil, mas também em outros países. Que a gente possa aprender com o exemplo do Divaldo, não só na mediunidade, mas sim como homem de bem, que pratica o Evangelho. Vamos encerrando agora o nosso estudo de hoje. Vou deixar vocês com a prece final. E não se esqueçam, para pegar e fazer essa atividade de novo, o link vai estar na descrição do vídeo da sessão pública. Tá bom? Beijo em todos e uma excelente semana.
queridos companheirinhos da evangelização, chegamos ao final de mais um estudo. Foi mais uma oportunidade de ouvirmos ensinamentos para a nossa melhoria pessoal. Então, vamos fechar os nossos olhinhos, respirar fundo e lentamente. Juntos, elevar nossos pensamentos até Deus, nosso Pai Maior, e até Jesus, nosso irmão querido, companheiro e amigo, agradecendo a esta oportunidade de estarmos juntos nesse estudo. Agradecer por cada dia de nossas vidas, aos ensinamentos e bons exemplos que recebemos, tendo a absoluta certeza de que não estamos sozinhos, de que estamos amparados pela espiritualidade amiga que nos intui e nos auxilia em nossa caminhada diária. E assim, com o coração em festa, cheio de alegria, depois desses momentos que estivemos unidos, te pedimos que nos ampare, Senhor, e nos abençoe, e também a todos os nossos irmãos em humanidade, com muita paz, muita luz. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Peixes no mar, aves a voar. Eu quero amar com o amor que existe em mim, por isso eu amo a natureza assim. Alô, 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 eu gosto de você. Xibum, xibum, xalalalala. Xibum, xibum, xalalalala. Quando mal eu faço a criação, fica em pedaços o meu coração. Alô, 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 eu gosto de você. Xibum, xibum, xalalalala. Xibum, xibum, xalalalala. Xibum, xibum. Peixes no mar, aves a voar.